Vendo aqui a conexão de hoje. Vou tirar aqui o óculos que o reflexo fica melhor. Olá! Estamos iniciando a live de hoje sobre Lei Maria da Penha, abrangência e implicações. Hoje vai ser com a doutora Irlane, nossa convidada de hoje. Boa noite, Herberson. Vamos aproveitar para clicar no aviãozinho para a gente chamar um número máximo de pessoas. A doutora Irlane está entrando aqui conosco. Vou chamá-la para a gente iniciar a nossa live maravilhosa hoje. Pronto, doutora Irlane. Sejam bem-vindos. Olá, doutora Irlane. Tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo em paz. E você, doutora, tudo Tô bem? bem, graças a Deus. Hoje aconteceu um imprevisto na saída da penitenciária, me atrasei. Mas é isso mesmo, é o dia a dia, né? Faz tempo que eu não lhe vejo. Quanto tempo, não é? Prazer, quando é? Igualmente. Vamos ver aqui quem está entrando aqui na live e pedir para que compartilhe com mais pessoas também para assistir a live de hoje com a doutora Irlane, convidada aqui nossa, advogada. Doutora Viviane convida. Hoje a gente vai falar sobre o tema da Maria da Penha, que é super importante, né, doutora? As abrangências, teve muitas modificações em relação à Lei Maria da Penha no decorrer dos anos. Vamos ver quem está chegando aqui para a gente. Quem for chegando, se for advogado, se identifique, ou se for estudante, ou se for seguidor. Vamos ver mais. Quem for chegando também. Siga o meu Instagram, siga o Instagram também da doutora Irlane. Hoje essa live, assim, esse é um tema, a Lei Maria da Penha não deixa de ser um tema que traz muita curiosidade, tanto na questão da sociedade em relação às mulheres, que às vezes a mulher não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer no caso de violência. E colocando aqui também que a violência. Sou seguidor da Irlane, olha, é o Ximenes Prado Júnior, doutora. Seja bem-vindo, Ximenes. Vamos apertar aqui no aviãozinho, aqui do lado, para que compartilhe com mais pessoas possam participar dessa live. E principalmente mulheres, né? Que mulheres têm o maior interesse, principalmente a sociedade, né? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Viviane Pinheiro, advogada criminalista. Já atuo há mais de 17 anos na área criminal. Sou mentora, sou escritora. Também trabalho na parte de instrução processual, tribunal do júri, tribunais superiores também. E agora estou lançando também a minha mentoria Expert de prática criminal, justamente para ensinar o passo a passo para quem está iniciando na advocacia criminal, ou então quem é advogado que trabalha em outra área e quer atuar na advocacia criminal. Então, toda essa estrutura jurídica, eu estou agora trazendo aqui para a internet, o conhecimento de todos, porque são muitos conteúdos, a experiência é muito grande. E eu tenho o prazer imenso de estar recebendo os meus convidados, que é o doutora Viviane Convida, e hoje eu tenho esse prazer de receber a doutora Irlane aqui conosco. Pode se apresentar, doutora. Obrigada, doutora Viviane. Para mim aqui é um prazer enorme. Conheci a doutora quando eu ainda era acadêmica, admirava muito o seu trabalho, a sua atuação, a forma como você lidava e trabalhava os seus processos, como até hoje continuo admirando, e muita Obrigada. gente na sociedade, não só Sobral, como na região, conhece o seu trabalho e me sinto extremamente lisonjeada em estar aqui hoje batendo esse papo com você. Ô, coisa boa, vamos bater papo hoje.
E lhe Exatamente. agradeço pelas palavras de reconhecimento e carinho, que eu também convivi ali com você, eu via, por isso que eu disse, faz tempo que eu não lhe vejo pessoalmente, que depois da pandemia todo mundo se distanciou mesmo, e as pessoas também vão indo para outros cantos, né? Outros locais, e aí a gente vai hoje, ainda bem que hoje tem a rede social, né? Para a gente poder se encontrar, né, doutora? Yasmin Verdade. Fontinelli está entrando, a Aisla também, boa noite. Vamos apertando aqui no aviãozinho para que chame mais pessoas. A Isla é advogada, a doutora Isla de Tianguá. É, a Leandra também, a Leandra eu conheço já, a doutora Leandra, a Raquel também, já conheço. Então, são todas já Yasmin, que a minha cunhada. Yasmin Fontinelli. acompanham. Isso, vamos lá. Gente, vamos chamar mais pessoas, bora apertar nesse aviãozinho, que hoje o tema aqui de mulheres, lógico que os homens também podem assistir, justamente para que não façam nada que saia além do normal, né, não, doutora? Ficar É conhecendo verdade. seus direitos. Vamos lá, E conscientizar outros também, né? com certeza. Então, vamos iniciar, né? Nosso bate-papo. Só lembrando às pessoas que estão nos assistindo que, por qualquer dúvida, meu filho também está entrando aqui para nos assistir, o Enzo. Vamos fazer. 13 anos, já está ali olhando. Então, assim, quem tiver alguma dúvida, é só colocar aqui, escrever, tá certo? Qual dúvida, pergunta que a gente vai interagindo e vai respondendo. Não é, doutora? Então, vamos falar hoje sobre a Lei Maria da Penha, a abrangência, sobre a incidência da lei, a abrangência também. Você pode começar, doutora, os seus argumentos. Tudo bem. Então, como a doutora Viviane já colocou, a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha. A quem a Maria da Penha abrange, as suas implicações, né? A quem o público-alvo, vamos assim dizer, da Lei Maria da Penha. Sim. Muita gente já ouviu falar sobre a Lei Maria da Penha, né? Ou pelo meio televisivo, por algum meio de comunicação, né? Inclusive vai ser levantado aqui sobre um caso que repercutiu em nível nacional e internacional recentemente, que foi de um famoso, né? Sim. Mas a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela existiu, na verdade, em decorrência de uma mulher específica, inclusive levou o nome dela, que é a Maria da Penha Maia Fernandes, Sim. em que essa mulher ela foi vítima de violência doméstica, na verdade, várias violências domésticas, em específico 2 tentativas de homicídio, né? Geradas pelo, na época, marido, hoje ex-marido, né? Em que o primeiro episódio se deu em que ele tentou contra a própria vida dela enquanto ela estava adormecida e simulou um possível assalto. Sim. A da Penha foi levada para o hospital e a história ficou como verdadeira. E após retornar para casa, 4 meses após ela retornar para casa, ela é vítima do a segunda tentativa de homicídio. Sim. Em que nesse ele tentou eletrocutá-la e matá-la sufocada. Né? Horrível. A história dela é muito triste, né? A história dela realmente mereceu aí ser sancionada essa lei, ser aprovada e estar em vigor. A história é bem triste. E assim de muitas mulheres, né? Exatamente. E ela pediu socorro e a secretária foi que socorreu. Então, assim, pela segunda vez ele não conseguiu êxito, né, na tentativa dele. E a partir da segunda tentativa, ela criou coragem e denunciou. Sim. Né? Sim. E quando ela denunciou, procurou os órgãos públicos, somente 19 anos depois, foi que ela viu aplicada a lei, a pena, ao ex-marido. Em que, na época, impetrou vários recursos, a lei era muito branda, né? E ele ficou apenas 2 anos preso, sendo que Maria da Penha hoje é uma senhora que ela anda de cadeira de rodas, além do pesadelo que ela passou, né? Então, assim, a gente vê o quanto foi branda a época. Sim. E, em cima daquilo, considerando aquela situação dela, que também era a realidade de várias mulheres, ela resolveu, ela como vítima, procurar
órgãos que pudessem ir atrás de dar essa proteção para a mulher, né? Que foram órgãos internacionais que obrigaram, condenaram o Brasil a coibir, a gerar meios eficientes de garantir à mulher a sua integridade física e proteção. Foi a partir daí que surgiu a Lei Maria da Penha. Né? E é importante até colocar aí nesse seu ínter, doutora, aqui para quem está nos assistindo, porque é bom até narrar um pouquinho, né, da história da Maria da Penha, para a gente começar também em outro aspecto, porque tem pessoas, mulheres ainda que só sabem, não, é a Lei Maria da Penha. Mas o que foi que originalizou, que deu origem a essa lei? O porquê? Às vezes só tem aquele conhecimento de que se trata de uma senhora, eu acho que hoje ela deve ter uns 77 anos, por aí, eu acredito, que ela hoje está numa cadeira de rodas e foi vítima de violência doméstica, um tiro de espingarda, né? Foi um tiro de espingarda, né? Que levou ela a ficar paraplégica. E aí muita gente não sabe, só sabe que é nesse aspecto. E, no entanto, a gente vê que tem toda uma trajetória, uma história concreta que partiu dela, já que a gente pode colocar até, eu não gosto muito de usar esse termo, mas eu vou usar aqui, que foi como uma cobaia praticamente, gente. Não entender diferente de uma cobaia no sentido de que muitas mulheres sofriam violências já domésticas, mas aquele caso ali, como teve várias incidências, se tornou um fato mais conhecido e que veio, né, a provocar a elaboração dessa lei, né, doutora? Exatamente. Então, assim, na verdade, inclusive é contado por ela que essas foram as duas maiores violências, mas ela vinha sofrendo várias violências, né? Sim. Durante o dia a dia. Agora, as duas mais marcantes contra a vida dela foram essas. Então, assim, por isso que foi tão importante essa Lei Maria da Penha, que ela trouxe nela os vários tipos de violência doméstica e familiar. Porque por muito tempo se acreditava que violência doméstica, como ainda tem gente que tem essa visão, na verdade, né? Que violência contra a mulher é só agressão física, é o espancamento, né? É a lesão. Sendo que essa lei, ela foi tão importante, ela foi, na verdade, um avanço social para a mulher, no que se refere a especificar os tipos de violência. Que é a violência psicológica, a violência moral, a violência física também, né? Isso. A violência de natureza patrimonial também. Até a violência sexual também, né? Colocando aqui, o que a gente vai fazer para quem está entrando aqui, que está nos assistindo, vou só pedir novamente que aperte aí no aviãozinho aí do lado, para poder compartilhar com o maior número de pessoas, porque o bate-papo aqui está muito bom. A gente está iniciando sobre Lei Maria da Penha. Vamos falar dos aspectos gerais e a prática, como é que se resolve na prática. Como eu que atuo na área criminal e que tenho diversos casos de Maria da Penha, todos os tipos eu já peguei no sentido de todos os tipos de violência, a gente vai colocando aqui para vocês como é que se resolve isso, como é que se entra com uma ação, como é que se revoga uma prisão, o que pode ser feito. Então, só colocar aqui, apertar nos coraçõezinhos aqui do lado, no aviãozinho, para trazer o maior número de pessoas aqui para assistir essa live, aqui super importante. Bom, o que eu digo na questão, assim, só pegando esse ensejo que você falou, doutora, sobre a questão da violência, os tipos de violência, a gente vê que tem a violência física, que acha assim, a violência física é só a violência física que dá prisão? Não. Existe a violência física, a psicológica, que é aquela que oprime, aquela que diminui a mulher. Todo dia está ali a autoestima dela. Às vezes o xingamento constante, dizendo que aquela pessoa... Às vezes até no próprio físico dela. Você é feia, você é gorda. Você não vale nada. Você não serve para nada, entendeu? Às vezes, na região do Cariri, doutora Viviane, vem aumentando muitos casos de agressão à mulher. Isso mesmo. E agressão, esse aumento tem sido constante e aumentou mais ainda na pandemia. Nós vamos chegar aí também. Então, nesse ponto aí da violência,
A violência psicológica é isso, é a humilhação. Aí mexe no ânimo da pessoa, né? No íntimo da pessoa, a pessoa fica nervosa. Outra coisa que eu já atuei também em casos foi da violência física, a psicológica, e tem também aquela que você destrói o objeto. Se você chega, por exemplo, você está ali com o seu marido, mas o seu marido, você está ali se separando, aquele momento ali de convivência, de brigas, que o marido chega e destrói a casa, entendeu? Você pode chamar a polícia, sim, porque é uma forma de violência e está enquadrado na Lei Maria da Penha. Já aconteceu de eu ser contratada num caso que estava acontecendo à noite e o marido chegou bêbado e estava quebrando tudo dentro de casa e tivemos que chamar a polícia. E realmente a polícia disse, ou você sai de casa ou vamos levá-lo para a delegacia. Então, só para esclarecer que, como a doutora está falando, doutora Irlane, que são vários os tipos de violência, gente. A física, a psicológica, a sexual, destruir algum aparelho seu, entendeu? Porque às vezes o próprio namorado, às vezes, né, doutora, chega, briga, quebra tudo. Entendeu? É só denunciar, ir na delegacia, comunicar a autoridade policial para poder dar o flagrante. Mas isso tem que ser imediato, hein, gente? Não vai deixar para acontecer e passar uma semana. Se quer ver o agressor preso, tem que agir imediatamente. Não é, doutora? Exatamente. Inclusive, quando a doutora menciona com relação à violência material, né, também tem aquelas situações em que a mulher depende financeiramente do homem e ele começa a fazer o quê? Ele começa a evitar, como se diz, deixar ela passar por supressões financeiras, não dá o dinheiro a ela. Patrimonial, isso mesmo. É a violência patrimonial, exatamente. Limitando ela ao ponto de deixar ela se sentindo cada vez mais rebaixada naquele relacionamento, né? Isso. Ele viaja, deixa ela precisando de comida, faltou o gás, ele não dá o dinheiro, deixa cortar a energia. Vezes, corta cartão de crédito, deixa de pagar as contas todas, a mulher ali naquela dependência financeira, porque um dos maiores impedimentos hoje que faz com que a mulher não se separe e se submeta a esse tipo de violência é a dependência financeira, entendeu? É aquela dependência, o marido provedor da casa, às vezes dá aquele conforto quando são pessoas que têm uma classe social mais alta, aí ele, né, propicia um conforto, aí a mulher, não, mas se eu, às vezes, sofre aquela pressão, aquela violência física mesmo, não, mas se eu sair de casa, para onde é que eu vou? Eu não tenho condições, né, financeiras, e aí eu vou viver de quê? Nada. Aí se submete àquela situação. Quando chega a se separar, denunciar, doutora, sempre a violência ela já vem ocorrendo de alguma forma. Eu acredito nisso, entendeu? Ou seja, ou uma violência psicológica, começa com xingamentos, nomes pesados, entendeu? E a partir daí vai perdoando, né? Não, tudo bem, eu desculpo, que é do relacionamento, ali, não, isso aqui é do relacionamento. Tudo bem, muitas vezes é mesmo do relacionamento, às vezes não tá legal, mas às vezes aqui dali vai aumentando e do xingamento vem outra falta de respeito, até em outra possibilidade já vem uma mão segurando num braço mais forte e de outra vez já vem realmente a agressão física propriamente dita, que é um tapa, né? Aí pronto, aí o negócio desanda tudo. E isso é muito complicado, entendeu? Essa questão da violência. Exatamente, ela passa a ser um círculo vicioso. Então, a mulher, em algum momento, ela detectar que ela está sendo vítima de alguma violência, ela começa a procurar e identificar se realmente é e procurar socorro, né? Ela não está sozinha nessa. Hoje em dia, além da Lei Maria da Penha, existem vários mecanismos à disposição da mulher, não só a delegacia especializada, né? Como já existe meios de acompanhamento psicológico, né? Um acompanhamento mais específico para essa mulher e para os familiares, inclusive com a própria aplicação da medida protetiva, né? Sim. Que entre as medidas protetivas estão várias outras medidas que podem ser aplicadas além do afastamento do agressor do lar, da manutenção de distanciamento dele, que ele tem que manter dela,
como também de pessoas relacionadas a ela, né? A obrigação de pagamento de alimentos em favor dela em algumas situações, Isso né? mesmo. E tem O algumas pagamento. questões, só para continuar nessa questão também da violência aí, só para dar um parâmetro no sentido de que a mulher que sofre a violência física, que é a grave mesmo, que faz com que a mulher realmente procure, muito difícil, a mulher às vezes não sabe identificar a violência psicológica. Ela não sabe que ela está sendo vítima ali de um relacionamento abusivo, então ela só acha que é com a violência física. Aí o que acontece? Quando existir a violência física, o que você vai fazer? Você vai procurar a polícia, né? Vai ligar para a polícia e aí vai a polícia. Se o agressor estiver na sua casa ainda, a polícia vai lá, efetua a prisão em flagrante, leva para a delegacia, né? Leva para a delegacia ele e a vítima. Só para poder aqui informar para as pessoas como é feito esse procedimento, né, policial, leva para a delegacia e lá é feito o auto de prisão em flagrante e se for caracterizado realmente a violência doméstica, hoje os delegados não arbitram fiança, porque o Lima aqui com a gente, policial amigo aqui nos acompanhando, um grande abraço, meu amigo, já estou pronto, é isso mesmo, chamou, ele tá aí. Então, assim, quando leva para a delegacia, que você quer que mantê-lo preso, a mulher vai dizer, não, eu quero que ele fique preso, vai ser feito o exame de corpo de delito, né, para provar realmente que houve, né, essa violência, e aí ele vai se manter. Eu já peguei muitos casos, há uns 6, nós estamos em 2022, entrando em 2022, doutora, lá para, acho que 2016, 2015, por aí, eu tinha muitos casos que eu era procurada também na Maria da Penha e tinha os delegados, plantonistas que arbitravam fiança. Porque, para quem não sabe, a Lei Maria da Penha, se for ver pelos crimes afiançáveis, ela está dentro dos crimes que pode ser arbitrado fiança, né, doutora? Pelo delegado de polícia. Então, naquela época, veio uma recomendação do Ministério Público, entendeu? Para que não fosse aplicada. Aí os delegados diziam, eu lá não sou mandado por Ministério Público, por promotor, quem decide aqui sou eu, o promotor aqui não manda nada. Eles diziam muito. E uns arbitravam fiança e outros não. O que a gente vê hoje é que a maioria não arbitra fiança, tá certo? Então, quando chegar na delegacia, a maioria não arbitra, aí é efetuado, né? É feito auto de prisão em flagrante e aquela pessoa fica presa, né? Fica presa ali, detida. Quando chega na delegacia, que às vezes as mulheres veem que os maridos ou os namorados vão ficar presos, aí o desespero bate. Aí vem o arrependimento, é isso que eu quero chegar. Não, eu não quero que ele fique preso, não quero tal. Mas o que levou àquela denúncia? A denúncia foi só para a polícia chegar e parar com aquele tipo de agressão? A denúncia foi para... Não é, doutora? Exatamente. Pois então, pronto, tem que ser levado para a delegacia, entendeu? E ser firme, dizer quero que mantenha, porque se você já teve essa atitude de denunciar, é porque você quer que seja feita alguma coisa. E mesmo que você diga que não quer, vá para a justiça. Meu amor está aqui assistindo, entrou agora. Beijo, amor. Então, mesmo que você não queira, não pense que a liberdade de alguém vai depender de você querer ou não. Porque a ação penal pública da Lei Maria da Penha, ela é incondicionada. Entendeu? Então, foi para a justiça, vai correr do mesmo jeito, independente de você, mulher, querer que esse processo vá para frente ou não. Isso aí vai servir apenas no caso de manutenção da prisão, de você chegar e dizer que não quer mais, né? Que ele não é uma ameaça, né, para você. E aí o juiz pode olhar isso com bons olhos e dizer, bom, eu vou aqui revogar, né? Eu vou conceder aqui liberdade para ele e aplicar as medidas protetivas, que é o que a doutora aí tá falando, que são as medidas protetivas de urgência aplicadas pela lei, né? Que visa proteger a vítima de violência doméstica. A Ira, minha prima, também entrou, tô vendo ela aqui.
Prazer, Ótimo, você está gente, boa aqui. noite. Nós estamos falando aqui sobre um tema importantíssimo, que é a Lei Maria da Penha, os aspectos gerais da lei, o conteúdo mesmo, já vinculado na prática. Já peguei muitas ocorrências assim, mas mesmo assim conduzia. Esse é o papel da polícia, né? Se houve, aí conduzia até a delegacia de polícia. Eu já peguei muitos casos, doutora, de agressões mútuas. Entendeu? Às vezes, o que acontece? Por que tinha delegados que, às vezes, também arbitravam uma determinada fiança? Porque, às vezes, o casal se agredia. Eu sei que, às vezes, existe É o meu aquela de questão. defesa, né? Às Momento vezes, de defesa isso. também. O que acontecia? Eu já vi, eu vou contar aqui um caso bem rápido. Muito, muito curioso. Um casal, tá certo? Bem, assim, acho que eles tinham na época, eles tinham acho que uns 23, 24 anos. Isso aí mais ou menos foi em 2000, vou até dizer quando foi aqui, 2016. Ele foi preso, olha só, ele foi preso, foi conduzido, mas para ele não agredir, ele se escondeu dentro do quarto. Você acredita? Ele saiu dela, ele já estava em crise no relacionamento, ele se saiu dela, foi pro quarto e ela foi até ele, entendeu? Não queria deixar ele sair de Ficou casa. provocando, né? Ele queria sair de casa e ela não deixava ele sair de casa. Isso foi provado, porque tinha testemunha, chegou pessoas e viram, entendeu? Não. A gente vai já chegar A gente vai na reincidência. mencionar sobre esse Vou anotar aqui, instituto. do SURSIS, né? Pronto. A gente vai falar sobre esse instituto do SUSIS e também a questão da reincidência, se é Isso. cabível ou não. Vamos já falar disso aí. Aí, o que aconteceu? Quando chegou lá, ele queria sair. Quando chegou lá, realmente ela estava, né, violentada, assim, né, com marcas, mas era marcas de... E ele disse, eu queria sair, eu não conseguia. Ela foi atrás de mim, eu, desesperado, fiz o que fiz, né? Então, o que aconteceu? Chegando lá, o delegado, nessa hora, tem que ser perspicaz, né? Para ver hoje também a questão social ali da pessoa. Às vezes isso influi muito. A gente, queira ou não, influencia demais, gente. Condição financeira ali influencia. Aí, o que aconteceu? O delegado, a gente conversou, ela realmente disse que aconteceu isso mesmo, entendeu? E aí, o que foi que aconteceu? O delegado arbitrou uma fiança para ele e ele foi para casa e respondeu ao processo. Eu acompanhei e chegou na hora, a gente fez a alegação da legítima defesa e aquela coisa toda. Então, enfim, o que eu quero dizer com isso? Existem casos realmente de agressões físicas propriamente ditas, cometidas por homens. Existem casos também de que mulheres, às vezes, têm aquela troca. Não estou falando, gente, aqui, não quero, pelo amor de Deus, não estou defendendo isso, não. Estou colocando, eu na prática, que eu pego casos de todo tipo de Maria da Penha, tá certo? Quando o homem chega realmente para agredir a mulher bêbado, vai lá e agride, entendeu? E as mulheres reagem, lógico, reagem de uma forma não sei como, porque mulher não tem força para poder, né, se defender de um homem. Por mais que ela coloque aquela força toda, eu acredito que o homem ele domine isso melhor, né? Só se for... O homem, ele sempre tem a estrutura física, né, a resistência bem maior do que a mulher. São poucos os casos que a gente vê, né, que uma mulher reage a uma agressão ao nível do homem, mas realmente são poucos os casos, né? Pois é. Então, assim, acontece muito isso, tá, gente? Dessas questões. São muitas. Se eu ficar falando aqui dos casos que eu já peguei, eu peguei um caso também recente de Lei Maria da Penha, que foi levado para o plantão. Enfim, doutora Viviane, doutora Irlane, cabe uma fiança. Hoje, os delegados não estão arbitrando fiança. Legalmente, legalmente falando, sim. Por quê? Porque a lei diz no artigo 322 que não é um crime que cabe prisão preventiva, tá certo? Então, o delegado pode, só que os delegados hoje decidem não fazer isso e aí ele leva para o judiciário. Não, as duas partes não, porque assim, a Lei Maria da Penha ela é feita para a mulher, quer dizer, se o homem sofreu alguma violência, no caso, aí vai para o artigo do Código Penal, né, doutora? Que é o artigo 129,
lesão corporal mesmo, entendeu? Não entra no âmbito da Lei Maria da Penha. Exatamente. Como a doutora estava falando, com relação à situação de assim que o crime ocorre e ele é levado para a delegacia, né? Sim. Ou em flagrante, ou a autoridade está apurando. Enfim, quando se trata de um flagrante, quando ele é um crime, está enquadrado em Maria da Penha, porém, vamos dizer assim, está na ameaça, né? Então, nesse caso, fica mais fácil para o delegado arbitrar a fiança, né? O delegado se sente mais seguro em arbitrar a fiança no caso dessa natureza. Sim. Mas ele não está impedido nos outros crimes, quando está dentro da competência de até 4 anos, né? De eles arbitrarem. Porém, em muitos casos, né? Por garantir a integridade física da própria vítima, eles deixam por bem que o judiciário aprecie a aplicação ou não de medidas diversas da prisão, né? É o que a gente vê corriqueiramente, tem sido essa postura realmente dos delegados, né? Sim, sim. A maioria faz isso hoje. E deixando aqui bem claro, gente, foi preso, será que vai ter que esperar meses para poder ser liberado? Não. Hoje em dia, temos a audiência de custódia, né, que as audiências de custódia, existe aquele prazo de 24 horas, mas dificilmente acontece. Aqui tem uma vara que procura sempre fazer em 24 horas, que é a segunda vara criminal, mas geralmente, a primeira também, terceira, mas só que assim, geralmente acontece com 2 dias depois e tal. Mas assim, por exemplo, se uma pessoa for presa até uma quinta-feira, ainda dá para fazer uma audiência de custódia na sexta. Aí você, colega advogado, vai se preparar, tá certo? Se ele foi preso hoje, amanhã, se for marcada a audiência de custódia, você já tem que estar preparado toda a documentação necessária para poder postular uma liberdade provisória. Né, doutora? Liberdade provisória não é revogação de preventiva, porque não foi convertido, é uma liberdade provisória. Eu hoje, como é que eu faço hoje em qualquer tipo de pedido que eu faço? Hoje eu junto fotos. Eu gosto de juntar fotos da pessoa com a família, o meio social que ela vive, porque o juiz, ele tá ali vê só papel. Ele vê só, então ele não tem na ideia, por mais que você às vezes vá conversar com ele como advogado para postular a liberdade do cliente, mas o juiz, ele não tem nem noção quem é aquela pessoa. Então, ele vai ter a pior impressão, porque ainda mais se foi se foi um crime de uma violência maior, inserido na Maria da Penha. Então, eu sempre coloco as fotos para poder dizer que ele tem uma estrutura social boa, conduta, né, na sociedade, junto ao trabalho. Também que é aquele meio social e familiar daquele que está sendo acusado da violência, né? Sim. Por quê? Isso não quer dizer que a vítima não tenha razão. Não. Se você foi contratado para atuar, defender o direito daquela pessoa que for presa, e só frisando aqui, doutora Irlane, mais um caso para que as pessoas anotem que o advogado criminalista não defende só o bandido, aquele bandido que é marginalizado, né? Quando falo assim, é daquele bandido marginalizado, do crime habitual mesmo, que vive do crime. A Lei Maria da Penha acontece nas melhores famílias estruturadas. Socialmente. Não é não, doutora? As melhores famílias. Então, por isso que a gente está falando aqui, que muitas vezes as pessoas não se separam porque o marido, né, dá uma condição financeira boa e a mulher se submete àquela situação. Então, o que acontece? Você postula aquele pedido, leva para o juiz, para a audiência de custódia, e lá, aqui no caso é a doutora Joyce, né, aqui em Sobral, e lá ela vai analisar aquele perfil, como aconteceu, né, aquele fato. A violência física, realmente, ela tem que ser analisada com maior cautela. Se já estava tendo várias ocorrências dessa mulher, se essa mulher já vinha, né, denunciando anteriormente, tudo isso aí é levado em conta. Vai verificar o meio social, vai olhar umas fotos. Realmente aqui eu estou vendo que ele pode responder ao processo em liberdade, porque você, advogado, você não tem que mostrar para o juiz assim, meu cliente não fez nada, não é, doutora? Meu cliente não. Gente, não é isso.
é mostrar nesse momento que se o teu cliente fez e tá lá comprovado, pelo menos a violência, não está comprovado nem o dolo, nem culpa, mas a violência, que ele pode sim responder aquele processo em liberdade com a aplicação de medidas cautelares, como uma fiança. Medidas justas, né? Medidas justas, que no caso a fiança, entendeu? Tornozeleira eletrônica, que hoje é o que mais coloca, entendeu? Não é não, doutora? Exatamente. Então, assim, o que nós estamos querendo trazer com esse debate é o quê? É a proteção, qual a proteção da Lei Maria da Penha, e também que existem mecanismos que, de alguma forma, garantem que o agressor, ele, embora não fique preso, mas que ele cumpra, de alguma forma, medidas alternativas que a lei prevê. Então, assim, a gente não está aqui levantando bandeira para agressor. A gente está apenas aqui as medidas legais, né? Assim, para curiosidade de pessoas que queiram saber quais são as medidas que podem se utilizar no caso de um agressor, se for chamado para advogar, né? No caso, para defender o direito dessa pessoa. É só esse esclarecimento legal aqui que eu acho também importante, porque nós temos aqui a sociedade, mas nós temos também muitas pessoas aqui que são advogados, né? Estudantes de direito. Às vezes fica, o que eu faço, né? Se eu pegar um caso desse, para onde é que eu vou? Não é não? Exatamente. Então, assim, o nosso intuito aqui é esclarecer o que a lei protege, né? E bem como quais são os meios alternativos que garantem à vítima também o distanciamento do agressor. Porque muitas vezes o interesse da vítima não é manter realmente o agressor preso. Ela quer garantir a integridade dela. Isso. Ele é o pai do filho dela, dos filhos, ou mesmo que não seja o pai, mas ela, às vezes, se for uma agressão de filho para mãe, ou de ex-namorado, ela quer que a pessoa toque a vida dela. Naquele momento, talvez seja necessária a prisão, mas ela não quer a manutenção daquela prisão. Sim. Então, por isso é interessante a gente esclarecer que existem outros meios alternativos, né? De medidas protetivas que garantem a si mesma a vítima essa segurança, essa proteção, né? E ao agressor o distanciamento e as medidas necessárias que o Estado obriga ele a cumprir, porque também se ele não cumprir, vai ter sim medidas mais severas que pode dar ensejo, inclusive a prisão, que não vai ser mais em flagrante, sim a prisão preventiva. Lá pelo descumprimento. Porque o que acontece? Essas medidas alternativas, quando a pessoa é posta em liberdade... Olha o doutor Zanã, meu amigão, beijo. Olha... Oi, amiga. Sejam bem-vindos. Vamos apertar aqui no aviãozinho para compartilhar aí com o maior número de pessoas aí para assistir essa live aqui maravilhosa. Minha convidada de hoje, a doutora Irlane. Beijo, meu amigo. Então, assim... A Ida, minha irmã, também estava aqui, a Ida Prado. Obrigada. É isso aí. Então, nesse sentido, o que a vítima vai também estar segura? Porque quando alguém é posto em liberdade, nesse caso, ela é avisada. Ela é intimada de que o agressor ele está sendo posto em liberdade. E aí, se já for um caso mesmo de ameaça de morte, aquela situação, é que vem aquelas medidas de proteção à mulher, né? A família, aos filhos, né? Que às vezes acontece muito essa violência aí. Porque a gente está falando aqui só das agressões, né? Físicas. Mas além dessas agressões físicas, existem as tentativas de homicídio contra a mulher. Existem os homicídios também que são cometidos. Então, nesse caso aí que a gente falou, que eu coloquei aqui em relação a peticionar na justiça, como você deve atuar num caso de alguém posto, né, alguém preso, você também pode atuar em defesa da vítima, como já aconteceu comigo, entendeu? Eu já estive representando a vítima no descumprimento de uma medida protetiva. E hoje, a medida protetiva, ela é crime. Então, se o juiz determina uma medida protetiva, vamos supor, se afaste do lar, né? Se ele tem porte de arma também, né? Ele vai perder aqui dali, vai ficar, né? Temporário, né, doutora? Eu acho que é temporário. Aí vai também, se ele tem esse porte, vai ser retirado aquele porte temporariamente, né? Até o processo findar. Então, tudo isso aí são medidas aplicadas para poder proteger a vítima. Desculpe. Para poder
proteger a vítima. Então, nesse caso, houve uma vítima, você vai lá, representa a vítima que sofreu a violência, né? Vai... O ideal, inclusive, doutora, só complementando o que a doutora falando, o ideal é que a vítima, por ela se sentir tão vulnerável naquela situação, é que ela procure realmente um advogado. Sim. Que o advogado, ele vai dar as melhores orientações, inclusive pleitear as melhores medidas, esclarecimentos junto ao delegado de polícia, ou até o juiz mesmo, se for o caso, daquela situação da vítima. Por isso, tão importante também a vítima procurar assistência jurídica. Justamente. E a vítima, vamos supor, se ela procura a Iana, beijo, Iana, tá sempre aqui com a gente. A vencedora do sorteio, hein? Olha, parabéns. A Iana. O que acontece? O que acontece aí? Quando foi estabelecida uma medida protetiva, aqui dizendo para as pessoas ficarem espertas em relação quando forem procurados advogados e advogadas para trabalhar em defesa ali da vítima da violência, denunciar imediatamente aquele descumprimento, porque vai haver uma prisão por aquele descumprimento. E aí o delegado não pode fazer nada sobre aquilo. Ele vai ficar preso. Quem vai decidir vai ser só o juiz. O juiz é que vai decidir se vai soltar ou não vai. O delegado só vai fazer o quê? Prender, descumpriu. Vai verificar se houve esse descumprimento, dependendo do que o juiz determinou, aqui sobrar a doutora Joyce, dependendo do que for determinado. E aí ele vai olhar realmente, vai dizer, não, descumpriu aqui, claro. E aí vai comunicar à justiça e vai ter, lógico, uma audiência, né, de custódia, e o juiz vai decidir, lá vai estar o advogado, o Ministério Público, o juiz, se vai ser concedido ou não realmente uma liberdade provisória para aquela pessoa, entendeu? É assim que funciona a medida protetiva. E é crime hoje, com penalidade. Eu até anotei aqui, eu até esqueci quanto é da medida, não sei se é 3 meses a 2 anos. Eu acredito que acho que é mais ou menos por aí, né, doutora? Exatamente, 3 meses a 2 anos. É, né? Pronto. 3 meses a 2 anos. Hoje não é mais só, descumpriu, fui preso, pronto, não respondi. Crime nas costas. E é outro crime. A Lei Maria da Penha não tá para brincadeira. Não tá para brincadeira. Além do crime que ele cometeu contra a mulher, ainda tem o crime pelo descumprimento das medidas que a ele foram aplicadas. Isso mesmo. Né? Ainda tem essa questão aí também. E só voltando aqui ao que o rapaz colocou em relação às penas da Lei Maria da Penha, em relação à questão, deixa eu ver, eu até fiz umas anotações aqui, que questão patrimonial, sexual, física, moral, psicológica, também em relação, às vezes, eu vejo perguntas, doutora, as lésbicas, transexuais, travestis, estão sim, entendeu? Acobertados pela Lei Maria da Penha, tá certo? Então, assim, qualquer tipo de violência que esteja enquadrado em relação à mulher, tudo vai sim... Gênero mulher, independente da opção sexual dela, né? Gênero mulher, ela está abarcada. Né? Tá, assim, como é o nome dela aqui, deixa eu ver, eu não estou conseguindo ler, mas eu vou ler o que ela colocou. Muito obrigada aqui pela sua participação. Este tema realmente precisa ser mais discutido. Infelizmente, a violência doméstica está presente em muitos lares. Muitos, muitos. Por isso que... E a gente identifica a física, viu? A gente identifica mais a física. A psicológica é o que tem, acho que, maior incidência. Que é aí que gera as separações e tudo, mas a violência física... E aumentou mais na pandemia. Pronto, eu já tinha até esquecido de colocar isso. Exatamente. Com esse negócio de as famílias terem que ficar, na verdade, as pessoas terem que ficar, né, no âmbito doméstico, recolhidas, né, ali. Então, além de... Mudou-se a rotina, as pessoas acabam... Teve a questão de emprego, gente ficaram desempregados, menino deixou de ir para a escola... O nível de estresse naturalmente já aumenta. Sim, sim. E imagine a situação em que o relacionamento ele já é difícil. Então, foi mais uma situação que agravou o nível de violência doméstica. E a mulher, como denunciar se ela está naquele ambiente fechado com o homem? Como denunciar se ela não tem mais a casa de alguém para ir?
se ela não tem mais aquele passeio para fazer, porque estava todo mundo enclausurado dentro de Sim, casa, né? sim, com A gente certeza. precisou, a gente precisou ficar confinado. Então, assim, foi isso que deu mais, como é que você, aumentou mais o índice de violência doméstica. A mulher não via outro meio de conseguir denunciar aquilo, limitou muito a mulher, né, da violência. Então, embora eu tenha visto que tenham tido bastante denúncias, né, com relação às violências contra a mulher, mas isso não se chegou nem ao ponto do que de fato ocorreu, porque muitas mulheres não denunciaram, elas ficaram aguentando essa violência, né? Por quê? Porque elas se sentiam mais limitadas do que antes, Com certeza. E a mulher, né? ela se sente muito desprotegida. Por mais forte que ela. Ai, tossindo aqui, desculpa. Por mais forte que às vezes ela aparenta ser, existe a fragilidade emocional dela. Ela é uma mulher, tem a feminilidade dela. Verdade, Quase que não sai aqui. verdade. Então, diante aqueles casais que já estão em crise, às vezes no casamento, diante de uma pandemia, aí o negócio explode. E aumentou na época da pandemia o número de divórcios. Às vezes eu coloco aqui que a advocacia criminal, como eu já fiz a minha primeira live, iniciando meu projeto aqui no digital, foi sobre a advocacia criminal é um mercado anticrise. Mas, doutora, por que isso? Porque na época da pandemia, quando começou, doutora, a gente ficou preocupado, porque os escritórios Não, fecharam todos. Na verdade, todo mundo, né? Mas, assim, foi. no âmbito aqui da advocacia, os escritórios fecharam, audiências, né, no geral, trabalhista, previdenciário, deixaram de existir, deixaram de existir não, deixaram de ser realizadas, mas no âmbito criminal, não deixou. Por quê? Liberdade. Pessoas continuavam a ser presas, tinha que fazer audiência de custódia, e o índice de violência doméstica aumentou nessa época. E nessa época, no começo eu fiquei preocupada, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Os honorários, e eu vendo meus colegas nos grupos, todo mundo preocupado com ganho, com financeiro, como é que ia pagar funcionário, como é que ia manter a casa. E aquilo me Vai lá veio. pra cima. E aí, o que aconteceu? Pela minha surpresa, foi uma época que eu ganhei grandes honorários. Eu não parei de trabalhar, eu digo até isso como uma forma de estimular quem quer até atuar na área criminal. Por isso que eu digo que a área criminal é um mercado anticrise. Porque nesse momento de crise, eu fui muito procurada nesse momento. E o que seria? Onde é que entra a Lei Maria da Penha aqui nesse caso? Justamente também pela Lei Maria da Penha. Crimes que aconteciam de agressões físicas na época, que tinha esse reflexo, entendeu? No casal, no âmbito da família, todo mundo estressado, pessoas sendo demitidas, né? A fome aí troando, preocupação de atrasos de pagamento de pensão alimentícia também. Emprego fechando, né? Aí tá perguntando aqui a Derlane. A Maria da Penha é crime com direito à fiança pelo agressor? Sim, tem direito à Não, fiança. Tem sim, a fiança sim. Como a gente estava colocando aqui, eu e a doutora Irlane, na realidade, pela própria lei, é um crime que cabe fiança, mas a maioria dos delegados não arbitram e deixam para que o juiz arbitre uma fiança, tá certo? Então, quando chega na hora de analisar, né, um pedido de liberdade para ele, geralmente os juízes, analisando o caso, cada caso é um caso, aí ele concede aquela liberdade provisória, mediante fiança, às vezes até sem fiança também. Eu consegui recentemente, está com umas 2 semanas, um rapaz foi detido na sexta, mas no sábado eu consegui que ele tivesse a liberação no plantão sem arbitramento de fiança. Por isso que eu digo que toda a circunstância da prisão, toda também o histórico daquela pessoa que foi presa, isso conta muito. Porque não foi nem a gente conseguiu que não fosse arbitrado a fiança, ele saiu na liberdade provisória. Então, isso tudo são casos que vêm, né? Que a gente estava falando também da época da pandemia, né, doutora? Que trouxe essa incidência maior aí da questão da Lei Maria da Penha e da violência, né? Que se assola aí, que nós estamos sujeitas a isso. Todas as mulheres estão. Agora, basta ela tem que ter um tratamento ali psicológico para que ela reconheça que ela está num relacionamento abusivo. Porque um relacionamento abusivo, ele é um ciclo vicioso, não é não, doutora?
Ele é um ciclo vicioso. Conforme ela vai aguentando alguma coisa, aquilo só tende a aumentar. Se ela não botar um basta, diminuir é que não diminui. Pois é. Então, a partir do momento que ela tolera, dependendo do que a mulher venha a tolerar, aquelas agressões, elas só tendem a cada vez mais tomar uma proporção maior. E só complementando, doutor, o que foi a pergunta feita aí, a doutora falou com relação à questão da fiança, né? Ah, cabe fiança, a doutora respondeu muito bem que sim. Mas observando que, no caso de fiança aplicada pelo delegado de polícia, só nos crimes em que a pena é até 4 anos, e no caso do juiz, né, também o juiz vai relativizar que crime foi. Porque dependendo do crime, se foi uma lesão de natureza grave, se o cara já é reincidente, ou se for uma tentativa de homicídio, ou até um feminicídio, aliás, a tentativa de feminicídio, ou até um feminicídio, então, nesses casos, dificilmente o juiz arbitrará uma fiança para crimes dessa natureza. Né? A gente Com sabe certeza. disso. E você tocou num ponto aí bem importante, no sentido, porque existe a fiança, gente. A fiança existe, para quem está chegando agora, não é só para os crimes afiançáveis. A fiança existe como uma medida cautelar. Eu digo isso até que com... Vai mexer no bolso, né? É uma forma de mexer no bolso. Isso, porque a título de medida cautelar. Vou dar só um exemplo que não se refere à Lei Maria da Penha, para quem está nos assistindo. Tráfico de drogas. Eu mesma já consegui, em audiência de custódia, que um juiz arbitrasse fiança por tráfico de drogas. Mas porque ele não é afiançável? Não é. Mas o juiz estabeleceu uma medida cautelar. A medida cautelar pode ser uso de tornozeleira eletrônica, pode ser com arbitramento de fiança, limitação de semana, né? Isso, limitação, ficar em casa todo dia, como se fosse uma domiciliar, para ficar, não sair à noite, não sair fim de semana. Então, isso tudo está no âmbito de uma medida cautelar. Por isso que na Lei Maria da Penha, quando vai para o juiz também pode ou não arbitrar uma fiança. Já fica a cargo dele, né? E só o juiz, no caso, se for um crime com maior de 4 anos, a pena em abstrato, aí o delegado não pode fazer nada. Aí vai para o juiz, é o juiz que determina sobre a questão aí da liberdade daquela pessoa. Exatamente. Só para a gente tentar aqui trazer um esclarecimento para quem está ouvindo, acadêmico ou próprio, outras pessoas mesmo que estão nos acompanhando aqui, né? Sim. Seguidores. Quando a gente falou, a mulher ela é vítima de violência doméstica e ela quer, naquele momento da prática da violência, seja a agressão, seja de qual natureza, seja a violência, que o agressor seja preso em flagrante, o primeiro passo é acionar a autoridade policial. Sim. Após a atuação, no caso, prisão em flagrante daquele agressor, né? Em seguida vai ficar a cargo da autoridade policial analisar a manutenção ou não daquela prisão e, em seguida, se for o caso de manutenção, vai para o juiz apreciar em que circunstâncias vai ficar aquela prisão. Sim. Também, né? Sim. Se conversa preventiva, se concede a liberdade com aplicação de medida protetiva, enfim. Vamos supor que a gente, como advogada, a gente passa muito por isso, né, doutora? A vítima vê que o cara já está preso há 2 dias e fica doida. Diz, não, mas eu não queria que ele ficasse preso, e o que é que eu faço? Eu vou lá na delegacia pedir para soltar ele, vou pedir para o delegado. Pode? Não pode. Não pode ir lá no delegado, doutor, eu estou arrependido. Agora está na justiça, é juiz. Antigamente, né, as pessoas iam lá, doutor, pelo amor de Deus, e pedia para o delegado, e queria que o delegado soltasse, eu não quero ele preso. Não pode mais. Não pode não. Agora, ela só pode manifestar essa retratação à vítima só em juízo. Isso. Num momento específico, em que geralmente o juiz designa a audiência somente para isso. Porém, né, nós advogados, né, doutora? Sim. Quando a gente é procurado, muitas vezes pela própria vítima arrependida, ela procura nós. Eu já fui procurada pela própria vítima que foi, né, agredida, enfim, de alguma forma,
E ela disse, doutora, eu quero soltar o meu marido. E me contratou para eu soltar o marido dela. E eu fui ver a situação. E o que foi que eu fiz naquele caso? Eu colhi um documento. Isso, com a Eu posso declaração colher dela, né, uma doutora? declaração, exatamente, uma declaração da própria vítima, né, assinado por ela, e também coloquei, inclusive, testemunhas para assinar para dar mais respaldo. E ali nós fizemos um pedido. Por quê? Porque a vítima viu que a prisão do agressor, para ela, naquele momento, era mais danosa do que a própria manutenção dela É, com o agressor. eu estou até num Porque, caso assim também, doutora. Eu estou agora até num caso bem curioso, assim, mais ou menos desse tipo aí que você tá nos colocando. Mas pode continuar. aí nesse caso, ela disse: ah, doutor, ele nunca tinha feito isso, foi porque ele bebeu. Então, assim, ela, como vítima, ela entendeu que ela poderia dar aquela oportunidade. E o juiz entendeu por bem que cabia sim aquela liberdade. O juiz de imediato concedeu. Entendi. E, enfim, quer dizer, são casos e casos. É óbvio que existem situações que, se o cara for solto, a pedido da mulher, ou ele conseguiu de outra forma, um dia o judiciário concedeu, né? Enfim, pode vir a violência a permanecer, mas em outros casos a gente sabe que não, né? O agressor se arrepende mesmo e vê que não é aquilo que ele quer e que ele vai respeitar a mulherzinha dele, ou seja, ele aprendeu por outra forma, Isso mesmo. mas, Foi a força, né? mas aprendeu, né? Mas aprendeu, exato. Ele não quer mais ir para trás das grades, né? Ele não quer. Mas, É verdade. Tem uns que ou seja, de aprendem, alguma outros não, forma, né, doutora? Preciso colocar de novo. exatamente, precisa colocar de novo. Então, assim, de alguma forma, a tentativa da lei é isso. Isso. É inibir quem praticou e prevenir, né, também quem não praticou, né, que as medidas elas vão ser aplicadas e a mulher ela se sentir protegida. Esse é realmente o objetivo da lei, garantir à mulher essa proteção e, de alguma forma, punir o agressor, porque não tem como proteger a mulher se o agressor ficar impune, né? Com Não certeza. tem como. A impunidade, a Lei Maria da Penha, a meu ver, eu acho que ela precisa de. Já está sendo. Teve algumas alterações recentes, teve essa questão também do feminicídio, que muitas pessoas me perguntam, doutora Viane, qual é a diferença com o que é o feminicídio? Feminicídio, o feminicídio, na realidade, é uma qualificadora do crime de homicídio, entendeu? Quando é uma violência, no caso aí seria uma violência de gênero, por ser mulher, acontece no âmbito da violência doméstica, sim, mas o feminicídio já é uma situação à parte da violência doméstica. A violência doméstica, a gente fala da lesão corporal grave, né? Que é um crime previsto do artigo 129, mas vai ter incidência na Lei Maria da Penha, que já faz com que aumente o crime de 3 meses a 3 anos, né? 3 meses a 3 anos, mudou, né? De 3 meses a 3 anos. E agora nós vamos só aqui, bem rápido, aqui no sentido do que eu lembrei aí que perguntaram. Muita gente diz assim, mas aí no caso, até é um crime que tem menos... a pena máxima é menor que 4 anos. Vai substituir por uma prestação de serviço? Não, não vai substituir. Não existe substituição, não, entendeu? Ele vai, se tiver que ser julgado no semiaberto, no caso no aberto, né? No caso, se ele for realmente primário, entendeu? Então, vai para o aberto, ele não vai, vai prestar serviço, vai fazer alguma coisa, mas só que, desculpa, gente, não vai prestar serviço, quer dizer. Não vai pagar a cesta básica, né? Essas coisas mais brandas. Básica, não, de jeito nenhum. Ele vai sofrer aquela pena mesmo, ele vai ter que cumprir, nem que seja no regime aberto. SUSI não cabe nenhum desses benefícios, entendeu? Agora, o que acontece? Pode prescrever, diante hoje da lentidão judiciário, é um crime que prescreve muito rápido. A gente vê índice grande de processos que estão prescritos, porque o processo demorou tanto a correr que o Estado perdeu a oportunidade de aplicar aquela pena. É isso que, às vezes, hoje se deve combater em relação a isso. Antes cabia, há muito tempo atrás, logo que foi lançado,
tinha essa questão da substituição, então a lei ficava para nada, entendeu? Ficava para nada. Hoje já não tem mais. Então, se você quiser, o advogado impetra recurso aí a favor do cliente dele e tal, o cliente dele está em liberdade, ele vai impetrar recurso, mas não cabe nenhum desses benefícios. E vou fazer até um comentário aqui, doutora, a respeito daquele caso do DJ Ives, né? Que teve, né, aquela repercussão. Por que ele foi preso? Que eu achei... no âmbito legal, quero até que ouvir sua opinião também. No âmbito legal, não cabia aquela prisão preventiva para ele. Não cabia, tá certo? Havia um inquérito policial, como outros inquéritos policiais. A prisão ali, no caso, seria ou em flagrante, que não aconteceu, ou no caso do descumprimento de uma medida protetiva. Mas ele teve uma... foi horrível ali o que a gente viu, aquela violência nas câmeras. Foi ótimo. Ele ia deixar de ser punido? Não. Porque uma coisa é a prisão, outra coisa é o processo. Existem aí duas situações diferentes. No caso dele, não houve flagrante, mas ele não ia deixar de responder a um processo. Há vários processos ali, porque parece que tinha vários inquéritos, não era? Então, assim, então, nesse caso, foi por isso que não houve aquela prisão de imediato. Depois que se procurou, né, o delegado pediu, e foi aquela situação toda. Eu, Viviane, até disse num grupo de advogados criminalistas, gente, eu e alguns advogados, a gente até brincando, disse, doutora, como é que a senhora faria aí, orientar? Eu sei que ela era muito conhecida, não ia ficar escondido muito tempo. Mas eu estou falando isso não é para deixar de puni-lo, hein, gente? Olha aqui o posicionamento só jurídico que eu estou colocando aqui. Punição ele merecia mesmo, prisão principalmente. O que eu estou colocando aqui é que naquele momento eu não ia orientar o meu cliente a se entregar. Não. Por quê? Doutora, mas ele ia ficar foragido? Ia ficar foragido. Porque como é que eu ia... um crime que é a pena máxima de 3 anos, tá certo? Que eu sei que quando o meu cliente for chegar numa audiência, ele não vai se manter preso, vai ter que soltá-lo, né? Nem que ele sofra penalidade, seja condenado. Então, ele vai passar... Tem medidas alternativas. Pois é, ele vai passar, doutora, 3, 4 meses preso dentro de uma unidade prisional. Eu estou falando, gente, só aqui colocando, aqui do aspecto jurídico da coisa. Não estou aqui defendendo ninguém, é o aspecto jurídico. Como é que eu agiria nesse caso? Eu não apresentaria meu cliente, porque se trata de um crime, lamentavelmente, né? Lei Maria da Penha com pena baixa. Eu sabia que ele ia sair em audiência, então ele esperava ali o processo correr, estaria representado por advogado, chegasse na audiência, faria audiência normal e ali ele ia receber uma condenação, tá certo? Mas iria estar em liberdade. Por que eu faria isso? Não é só na Lei Maria da Penha que eu faço isso, entendeu? É até inédito eu estar colocando isso aqui, mas eu faço nos outros crimes de acusação de formação de associação criminosa, de roubo, de tráfico de drogas. Eu levo isso quando eu vejo que o meu cliente tem condições de sair na audiência. Porque hoje as unidades prisionais é misturado tudo. É um sofrimento no sentido de que não há um respeito no sentido de realmente recuperar aquelas pessoas. Une todo mundo, das pessoas que realmente levam o crime de uma forma habitual, das pessoas que por um evento ali, uma eventualidade, cometeram um delito, e às vezes tem que esperar 4, 5 meses para ter uma audiência, para chegar a ser julgado, para chegar a ser absolvido, entendeu? Eu digo isso porque eu tenho muitos casos, eu tive casos de clientes que chegaram para ser absolvidos e eu orientei eles a que não se entregassem. Foi feita audiência de custódia por videoconferência e na hora eles foram absolvidos por associação criminosa, roubo, várias coisas, entendeu? Então, por isso que esse é o meu posicionamento jurídico. O meu posicionamento como mulher, lógico, que é a punição, que ele tem que ser preso pelo que ele fez. Só esclarecendo aqui uns fatos, porque que às vezes as pessoas perguntam por que naquele momento ele não tinha sido preso, que não cabia prisão preventiva. A meu ver, não caberia prisão preventiva de jeito nenhum. Mas aconteceu um crime que teve grande repercussão aí, né, na mídia. E a mídia... Na verdade, o que a gente vê com relação a esse caso que a doutora trouxe como ilustração? É que foi um caso de grande repercussão nacional,
né? Não só no Sim, país, como fora do país. sim, E em decorrência de se tratar de famoso, né? E também a gente viu que as imagens traziam realmente cenas fortes. O judiciário, ele quis naquele momento, né, apresentar uma resposta para a sociedade que sentiu tão aterrorizada com aquela conduta, que foi, não deixou, e certo. continua, por mais que a gente veja as cenas hoje, há 6 meses, 8 meses após o fato, a gente fica assim aterrorizado com Claro, a forma que aquelas impossível. agressões ocorreram, Sim, sim, né? com Agora, certeza. e ele sim, independente dele ter sido preso ou não preventivamente, como a doutora colocou, dando a sua análise, né, jurídica, né, posicionamento jurídico, uma prisão naquele momento ali indevida, Sim, porém, ele não impediria que ele fosse processado e claro, futuramente condenado que ele vai ser. Não tem como ele ser absolvido, nem qualquer outro que pratique aquela conduta sair absolvido no processo. Não tem. tem não, né? A importância do De jeito nenhum, advogado, né? exatamente, a importância do advogado num processo desse para acompanhá-lo é apenas conseguir a pena mais adequada, a Isso. pena justa para ele. Ele precisa, mais do que nunca, ele como agressor, necessita sim de um acompanhamento jurídico, de acompanhamento de advogados. Ele necessita. Isso é inevitável, né? Assim como ela, que está na qualidade de vítima, também está tendo todo o acompanhamento de advogados, né? Para quê? Para trazer a elucidação dos fatos, né? E Então, assim, até as pessoas... resgatar, e até resgatar, doutora, também esse lado emocional da vítima, que é exposta. E hoje a gente vê que a Lei Maria da Penha, com grandes alterações, hoje trouxe até também essa questão do agressor ter que se submeter também, né, a um tratamento sócio, psicológico aí. Só não sei como é que o Estado vai manter isso, porque espero que não seja fantasioso, espero que seja realmente efetivo, entendeu? Então, a Lei Maria da Penha veio trazer essa novidade e veio trazer também em relação aos advogados, né? Não sei se você lembra que houve essa questão de quem for cometer um crime previsto na Lei Maria da Penha fica impossibilitado, não é? Fica Não pode impossibilitado se de inscrever no tirar o quadro, AB, né? não Exato, é, não pode se doutora? inscrever no quadro. Não Porque uma das pode, condições, né? Uma das não condições pode. para você se inscrever no quadro é você ter a conduta ilibada, né? E assim, como assim, se eu sou um defensor da lei e eu sou um agressor de mulher? Como assim que esse cara vai ser um defensor da lei, Pois é, né? porque a Lei Maria da Penha, ela entra no âmbito. A gente já está aqui com 1h10 de live, viu? O papo vai fluindo, por isso que eu estava dizendo Tá ontem que as bom. lives estão chegando a 80 minutos, entendeu? E se a gente ficar conversando, o pessoal tá participando, a gente vai falando, 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 não tem fim, não. E eu fico É, super feliz com isso, entendeu? Fico super feliz que as pessoas estão interagindo, estão participando, estão assistindo, na medida do possível, quando podem, que às vezes não coincide horários. Muitas pessoas chegam, doutora, é, não coincidiu, mas a live vai ficar salva, viu, gente, lá no meu perfil. Mas só lembrando dessa parte aí, realmente, do advogado, o advogado tem que ser um exemplo no sentido de defensor, no sentido de representante da sociedade, instrumento da justiça, entendeu? Então, nesse caso, aí, ele respondendo a um processo que estava também muito levando aí a questão, né? Se bastava ele estar sendo processado ou se ele tinha que ser condenado, né? Então, hoje o advogado não pode, entendeu? Em relação à questão de tirar o AB e tem essa questão também de perder a carteira da OAB após o cometimento do crime. Se a doutora tiver alguma outra questão que exatamente. coloque sobre isso, é super interessante para a gente poder ir Pronto, finalizando. só pegando esse ponto que a doutora falou aí, também tem um projeto de lei que ele é recente, até pelo um deputado aqui do estado do Ceará, em que nesse projeto, ele levanta que agressores, né, de mulher de qualquer natureza que seja agressão, ele seja impedido de tomar posse de cargo público, seja da administração pública direta Sim. ou indireta, ou qualquer outra ligada à administração pública. Então, assim, é um projeto de lei, deixa eu ver aqui, de qual é eu achei muito interessante quando eu vi isso. Então, Eu acho assim, que eu não é li, eu só... li sobre isso também, só não estou sabendo identificar.
de qual seria. Pronto, o Mas eu nunca deputado vi. é o Célio Studart. É o Célio Studart. É o projeto 5.214 de 2020. Inclusive, esse projeto foi criado na pandemia, em decorrência dos aumentos dos casos de violências contra a mulher. Esse projeto foi levantado por ele, né? Pois Com o para intuito você de ver, né? inibir. Essa incidência da Lei Maria da Penha está aumentando cada vez mais. E eu até lembrei aqui que eu fiz essa anotação no caso aqui do agressor, aqui diz assim, ó, que o agressor deve frequentar centros de educação e reabilitação e fazer acompanhamento psicossocial. Aí tem a questão do afastamento do lar, que é a violência psicológica. E tem só uma observação também dessa questão da medida protetiva, quem é que pode requerer essa medida protetiva, que a doutora também foi bem assertiva nesse caso, que é a pedido da ofendida. A ofendida pode chegar até a autoridade policial e requerer a medida protetiva. A autoridade policial pode requerer ao próprio juiz, pode também procurar o Ministério Público diretamente, informar a quebra dessa medida, seja por uma ameaça, seja porque o agressor chegou próximo a você, que foi vítima de violência doméstica. Aí, nesse caso, aí só, como a gente já colocou aqui, que só o juiz pode decidir sobre a questão da medida protetiva. Então, assim, o que eu vejo aqui nessa situação para a gente poder concluir, né, doutora? Tem alguma outra observação que a gente não fez que é super importante aí para a gente passar também, doutora Irlane, porque os casos aumentaram neste período de pandemia. A Marcela, né? Marcela, seja bem-vinda. A gente até falou sobre isso também, sobre essa questão social, mas a doutora Irlane vai responder para você. Pronto. Marcela, eu e a doutora Viviane, a gente tinha até mencionado, num determinado momento da live, sobre esse aumento da violência doméstica durante a pandemia. E assim, não é a nós que estamos dizendo, né? Foram análises realizadas por autoridades da segurança pública e relatos colhidos das próprias vítimas. Por que essa violência aumentou durante a pandemia? Em decorrência do confinamento, né? A gente sabe que até nós vivemos, assim, que eu digo nós, a gente está como parâmetro a nossa vida, que a gente vive num ambiente que a gente considera saudável, que as pessoas se respeitam. A gente, na pandemia, tinha um determinado momento que a gente estava alterado, que a gente estava estressado, porque, gente, foi uma mudança de rotina, uma preocupação com relação à nossa saúde, crise com relação ao nosso financeira também no país, né, doutora? Exatamente. Então, assim, o nosso psicológico alterou. Então, assim, em alguns momentos, sem dúvida alguma, a gente estava estressado. Talvez a gente tratou mal alguém. Imagine naquele ambiente que ele já vinha doentio, em que o tratamento era agressivo, em que já existia a violência. E aquelas pessoas tendo que ficar mais tempo próximas uma à outra, confinadas, fez com que essa violência aumentasse. O agressor se tornasse mais forte naquele momento, diante da maior vulnerabilidade da vítima, que não estava podendo ir direto para a casa dos pais. Ela não podia sair de casa com o olho dela roxo para avisar para ninguém. Para quem que ela ia avisar? Se até a delegacia estava fechada, tinha que ser por telefone. Isso. Como é que ela ia para os hospitais que estavam lotados, com um monte de gente com Covid? Ela tinha que ficar em casa. Enfim, os casos de violência aumentaram no confinamento justamente por isso, em decorrência da manutenção com o agressor por muito tempo. Foi isso que e aí se viu. Aflorou a questão, como eu estava falando aqui, complementando a doutora, questões financeiras, a dependência, gente perdendo emprego, né, ficando desempregado, e preocupações e tudo. Por isso que, tanto que o número de divórcios, só repetindo aqui que a gente colocou no início, aumentou, dobrou o número de divórcios aí. E falei aqui também sobre a questão que a advocacia criminal é um mercado anticrise, porque foi um período que eu achei que ia diminuir a procura e, na realidade, fez foi aumentar. Porque enquanto outras áreas do direito não poderiam ter audiências, no caso da advocacia criminal, ela já teve um índice maior de audiências, no sentido da audiência de custódia. Por quê? Porque ali estavam as liberdades das pessoas que estavam sendo privadas. Muita gente deixou de pagar a pensão alimentícia. Por isso que também houve uma transformação no sentido de que os juízes evitassem... obrigada, Maurício. Que os juízes evitassem prisões por falta de pagamento de pensão.
e arbitrasse ali naquele local, uma domiciliar, no caso, porque isso, cada caso é um caso, viu? Isso, cada caso é um caso, para fazer essa análise, entendeu? Então, tudo isso foi revisto nesse período. Mas, gente, olha, já estamos aqui com 1h20 praticamente, tá certo? A conversa está excelente, tá aqui, é um tema extremamente importante. Não dá aqui para ler, mas infelizmente a casa não é um lugar seguro para todos, não é, entendeu? Muitas vezes a violência doméstica começa mesmo, está dizendo, doméstica, começa em casa, entendeu? Mas é isso aí. Espero que nós tenhamos esclarecido muitas coisas aqui para vocês, entendeu? Vamos retornar, né, doutora Irlane? Prazer imenso, viu, tê-la aqui comigo, tá certo? Espero tê-la novamente para que a gente possa conversar sobre outros temas. Lembrando aqui todos que na próxima semana, a partir de terça-feira, vamos ter também mais convidados. A Iana está dizendo, arrasaram. Obrigada, Iana. Obrigada. Inclusive, algumas pessoas entraram. O Fred entrou aqui também, que vai participar de uma live comigo. E nós vamos falar também de outros temas. Próxima semana, gente, terça, quarta e quinta de live. Espero vocês, anotem. E só dando uma deixa aqui. Me sigam no meu Instagram, conheçam o meu trabalho hoje de marketing jurídico, tá certo? Mais de praticamente 17 anos a mais, aí mais de 17 de prática criminal. A doutora Irlane teve essa convivência comigo das minhas atuações, ela já conhece o meu perfil muito bem. Então, eu estou também... Desde a vida acadêmica, eu tive esse prazer de lhe conhecer. E agora, tendo a oportunidade de aqui debater com a doutora, que não tenha dúvida que está sendo um prazer enorme para mim poder estar aqui. Para mim também. Olha, todos os meus convidados, eu fico super feliz, porque as lives estão excelentes. É só orgulho que eu estou sentindo, viu? Então, o que eu quero colocar aqui que a minha mentoria, lembrando sempre da minha mentoria expert de prática criminal, foi feita para os advogados iniciantes, que não querem atuar na área criminal ou que já trabalham na advocacia e querem... Até quem não é iniciante, doutora, vale a pena fazer a sua mentoria. Vale a pena, por quê? Porque para tirar aquele medo de atuar e mostrar que a advocacia criminal é uma advocacia que traz sucesso, sim, entendeu? É uma advocacia combativa, mas que hoje você precisa realmente de um mentor. Isso é fato, gente. Porque mudou muito, hoje as redes sociais estão aí, tá certo? Você não precisa mais esperar 5 anos, 7 anos. Nós já passamos 5 anos, né, doutora, dentro de uma faculdade, né, que a gente só vê a teoria. Então, você hoje, com a mentoria, na minha mentoria, você vai ter o passo a passo que eu vou te acompanhar em todas as áreas do direito. Eu atuo em todas as áreas, no sentido de prática criminal, execução penal, passei 5 anos dentro da penitenciária trabalhando, júri popular, mais de 300 júris populares, no meu histórico, instrução criminal, então tudo isso aí tem na minha mentoria. É só garantir, clicar no link na minha bio e garantir a tua vaga já. Perde tempo não. E doutora Irlane, mais uma vez, foi um prazer tê-la comigo. Eu quero lhe agradecer, doutora, pela oportunidade. Como você sabe, eu já lhe admiro, gosto do seu trabalho, super indico. Quem está assistindo aqui, adquirir a mentoria da doutora Viviane, não só por ser um acompanhamento, como também pela sua bagagem, doutora, que você tem muito a acrescentar. Não é só o advogado iniciante, como o advogado que já atua, tem interesse em conhecer a área, porque assim, tudo que é novo, a gente sente insegurança. Claro, é natural do ser humano. O medo. Então, assim, nada mais justo de adquirir conhecimento, experiência com quem já tem 17 anos de vivência na área, não só teórica, como a própria vivência, a prática em si. Então, assim, o tema aqui foi muito bom que a gente discutiu e só tenho a agradecer mais uma vez e dizer que foi um prazer enorme. Prazer e agradecer enorme. A todos que nos ouviram. Agradecer a todos que participaram aqui com a gente, aos que ficaram até o final, aos que não puderam ficar e aos que querem assistir, vai estar salvo lá no meu feed, tá certo? Viviane Pinheiro ADV. Nos sigam, eu e a doutora Irlane, conheçam o nosso trabalho, é isso aí. Qualquer coisa, sugestão de temas também. Quero mais lives assim. Ana, vai ter sim mais lives. Acompanha aí, a gente aceita sugestão no direct e a gente está aqui para isso, tá bom? Doutora,
Beijo, muito feliz, viu? Boa noite, beijo, maravilhosa. Beijo, tchau, gente. igualmente, Boa noite. doutora. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.